Um assunto bastante comum nos vestibulares é o uso e a aplicação das chamadas polias ou roldanas. Quando se fala em polia, a principal função dela é nos permitir mudar o sentido de uma força. Jacques, como assim? Por exemplo, muita gente tem lesão muscular porque vai tentar levantar alguma coisa e essa forma de levantar é errada. Os médicos falam, não, você levanta é com as pernas, não é usando a coluna. Então a pessoa tem que baixar o corpo e levantar usando as pernas. Aí o pessoal faz esse movimento, a musculatura não está preparada e acaba tendo problemas. Pois é. E se eu pudesse criar alguma coisa que, em vez de eu ter que puxar um objeto de baixo para cima, eu possa puxar ele de cima para baixo e ele ainda subir? Essa é a função da polia ou roldana. Ela permite que eu mude o sentido de uma força. Então, em vez de puxar um cara, em vez de levantar um objeto puxando ele para cima, eu posso levantá-lo puxando para baixo. Então, a primeira coisa que você vai ter que guardar é isso. A polia é um dispositivo que permite mudar o sentido de uma força. Pois bem, agora, a forma como essa polia é configurada, você pode acrescentar uma outra vantagem, porque a chamada polia fixa é aquela que nunca vai sair do lugar. É o exemplo mais comum que a gente vê nas obras que você tem aí na construção civil. Você vê lá o pessoal levantando, sei lá, saco de cimento, usando uma corda. Você vê que você tem de cara ali uma vantagem, que eu vou chamar de vantagem postural. Em vez de levantar com o corpo, né, ele faz só isso. Sem falar que ele pode usar o peso do próprio corpo dele ainda para ajudar a levantar o objeto. Então, aquela é a polia fixa. Ela, como está escrito aqui, não produz vantagem mecânica. Jacques, o que você quer dizer com não produzir essa vantagem? É porque o objeto não vai te parecer mais leve só porque você agora está puxando uma corda para baixo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero saber, essa força que eu estou fazendo aqui, ela é maior, menor ou igual ao peso? Vamos lembrar o seguinte, vamos imaginar que esse bloco está parado e eu estou segurando ele aqui. Quais são as forças que atuam no bloco? Peso e atração. Pessoal, o bloco não está parado? Se o bloco está parado, a resultante vale 0. Logo, no bloco, a tração para cima é igual ao peso para baixo. Tá bom, mas a tração não é uma força feita pela corda? Tá bom, mas quem é que puxa a corda? Tem um agente para isso. Sou eu que estou segurando aqui. Então, a força que eu faço na corda é transmitida para o bloco. Então, vocês concordam pelo desenho que essa força que eu estou fazendo é a própria tração? Então, na hora que você junta essas duas relações, você descobre que a força que esse cara está fazendo é igual ao peso. É isso que eu vou chamar de não produzir vantagem mecânica, porque esse objeto, se tiver 50 quilos, a força que eu tenho que fazer para levantar um saco de cimento tem 50 quilos, então ele tem um peso de 500 newtons. A força que eu vou ter que fazer aqui é de 500 newtons para segurar esse negócio, tá? Jacques, e se eu quiser começar a levantar o saco de cimento? Para começar, aí você teria que fazer uma força maior que o peso. Para o bloco subir com velocidade constante, ele subiria por inércia, basta manter a força igual ao peso. Bom, mas nos vestibulares, esse assunto aqui normalmente cai com todo mundo parado. Então você tem que guardar isso. Polia fixa não produz vantagem mecânica. Ok. Agora, já a polia móvel, o nome já diz. Ela sai do lugar, ela é móvel. Dá uma analisada nesse desenho aqui, ó. A polia é essa peça que gira.
Aqui tem o corpo da polia, a corda passa por aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos pegar essa corda e levar ela até aqui. Vem cá, para efeito prático, tá? A gente sempre despreza o peso da polia, sempre. Então imagina que essa polia e esse bloco sejam uma única coisa. Você concorda então que esse conjunto tem um peso para baixo? Bom, o que mais? Ora, se esse conjunto não caiu, alguém não deixa ele cair. Quem não deixa? Ah, tem duas cordas aqui, né? É como se tivessem duas trações. Não tem duas cordas, tem uma única corda, mas é como se tivessem dois braços, né? Um de cada lado, puxando a polia. Então tá aqui, ó, tração. Agora pensa, esse cara não está parado? Se ele está parado, a resultante das forças vale zero. Logo, as forças se anulam. Então, as duas trações para cima tem que anular o peso para baixo. Faz a conta. A tração na corda é a metade do peso. Tá, mas e aí? E aí que na prova eles fazem isso aqui, ó. Eles apagam aqui a corda. E coloca a mão de uma pessoa, que eu não sei desenhar. Então aqui está a corda. E ele vem e coloca, ó, uma pessoa está segurando a corda aqui, ó, com uma força F. Essa força, ela é maior, menor ou igual ao peso. Bom, vamos pensar o seguinte. A força é a força com que eu aplico na corda, que é transmitida por toda ela até chegar no teto. Então, você consegue perceber que, de forma até didática, eu poderia dividir essa polia no meio aqui, ó, assim, ó, desse jeito. Você concorda que a força que eu estou fazendo é para segurar metade desse peso? Outra coisa, a força que eu apliquei na corda é sempre a tração. Só que a tração agora não é a metade do peso? Ora, então, você vai ter que a força que eu faço equivale à metade do peso. Então, perceba o seguinte, eu poderia resolver essa questão nesse nível mais matemático ou meio que bom senso nesse desenhozinho que eu fiz aqui. Bom, por isso que a gente vai falar que a polia móvel produz o que a gente chama de vantagem mecânica. Jacques, qual vantagem mecânica? A vantagem é que agora, imagine que eu tenho um saco de cimento que tenha 50 quilos. Se eu quiser segurar esse cara nessa posição, a força que eu tenho que fazer seria o equivalente a segurar 25 quilos. É a metade da força que eu precisaria fazer. Então, a vantagem está aí. A polia móvel, ela sempre vai reduzir a força pela metade. Eu quero te mostrar um negócio que isso aqui vai parecer meio paradoxal. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte. Eu mostrei para você que a polia fixa ela não produz vantagem mecânica. E a polia móvel torna as coisas mais leves para nós. Pois é. Só que, Jacques, por que você fez isso aqui entre aspas? Porque se cair no vestibular a seguinte pergunta. Eu quero levantar 1 quilo, um tijolo de 1 quilo por 5 metros. E eu vou gastar uma certa energia. Se eu fizer isso por meio de uma polia fixa, aí eu vou puxar uma corda aqui. Se eu quiser subir o tijolo 5 metros, quantos metros de corda que eu tenho que puxar? Essa ninguém erra, 5 metros. Tá bom, vamos chutar que nesse caso eu vou gastar 100 joules de energia para mim. Tá bom, agora eu quero pegar esse mesmo tijolo e eu vou subir ele 5 metros e eu vou usar uma polia móvel. A pergunta que a gente faz é, na hora que eu falar, ó, o tijolo vai subir 5 metros, quantos metros de corda eu vou puxar? 5 também? E outra, a energia que eu vou gastar vai ser a mesma da polia fixa? Maior ou menor? Então, para responder isso, eu fiz um desenho aqui que você vai ter que copiar ele com muito cuidado.
Só presta atenção aqui. Vamos estabelecer o seguinte. Eu tenho aqui uma corda, cujo tamanho não muda, e essa corda tem 15 metros de comprimento. Beleza. Só que, para ficar didático, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa corda da seguinte forma. Isso tudo aqui, ó, são 10 metros. Sendo que esse lado aqui tem 5 metros, logo, esse lado de cá tem 5 metros, e esse pedacinho aqui em cima, 5 metros. Beleza. Agora, olha o que eu fiz. Puxei a corda, e ao puxar a corda, eu fiz isso aqui, ó. Puxei esse tanto aqui. Aí eu fiz essa linha vermelha aqui para eu ter essa referência. A pergunta que eu faço é, sabendo-se que esse cara subiu 1 metro, por exemplo, quantos metros eu puxei aqui? Bom, olha só, você concorda que essa distância aqui até aqui é a mesma daqui? Ou seja, isso aqui continua valendo 5 metros. Bom, tá, e daí? Bom, mas espera aí. Se esse cara subiu 1 metro, você concorda que se aqui tem, dessa linha vermelha até aqui embaixo tem 5, se o bloco sobe 1 metro é porque a polia subiu 1 metro. Ora, subir 1 metro significa ficar 4 metros de cada lado. Então, aqui tem 4 metros e aqui tem 4 metros. Pois é. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. Para 15 metros, está faltando quanto? 2. Foi esse tanto aqui, ó. Moral da história. A polia móvel, ela me traz uma vantagem, mas ao mesmo tempo uma desvantagem. Porque se eu quiser levantar por 1 metro, eu tenho que puxar o dobro de corda. Então eu faço a metade da força, mas em compensação vou puxar o dobro de corda. Isso vai fazer com que o meu gasto energético não seja diferente. Pessoal, aqui você vai falar o seguinte, vou falar de um negócio que a gente nem viu ainda, mas lembra da fórmula energia potencial gravitacional, que é NGH? Se eu pegar um tijolo, então, por exemplo, de 2 quilos, gravidade 10, vezes altura 5 metros, isso aqui vai dar 100 joules de energia. Aí você fala, eu quero subir um tijolo por 5 metros. Você concorda que se o tijolo adquiriu 100 joules, quem que deu esses 100 joules? Eu que estou aplicando a força. Agora, se eu faço isso via polia fixa, pergunta lá para o tijolo, ô tijolo, quantos joules de energia potencial você adquiriu? Ele vai responder, 100. Aí pergunta para o tijolo, quem te deu essa energia? Foi o Jacques que está puxando. Então tá bom, agora eu venho aqui para a polia móvel. O tijolo vai subir 5 metros. Ô tijolo, quantos joules de energia você ganhou? 100. Quem te deu? O Jacques. Então repare o seguinte, a pegadinha que eu quero dizer sobre polias móveis é a seguinte, quando se fala que a polia produz uma vantagem mecânica, é uma vantagem em termos de força. Eu faço menos força, mas em compensação puxo o dobro de corda e o gasto energético é o mesmo, tá? Então a polia fixa, comparado com a polia móvel, não há vantagem no sentido energético. A vantagem é apenas da força, tá? Então, cuidado com isso aí. Eu quero que você copie isso aqui com muita atenção, tá? Para não esquecer essa informação. Tá aqui o exemplo mais famoso do vestibular, o mais clássico que tem, isso que já caiu em vários. No Enem já caiu, só que estava na forma horizontal. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte, tem um bloco de 100 newtons parado, preso a 3 polias, e eu estou aqui segurando. Imagine que eu vou puxar isso aqui com velocidade constante e esse bloco vai subindo com velocidade constante. Ou seja, eu estou garantindo que esse cara está em equilíbrio. A pergunta que eles gostam de fazer é, calcule a força necessária que eu tenho que fazer aqui para segurar esse bloco de 100 newtons. Vamos fazer uma coisa diferente? A nossa última aula de leis de Newton,
antes das férias, ali em julho, eu te apresentei um dinamômetro. Se eu colocar um dinamômetro de cada lado da corda aqui, ó, qual que seria a leitura do dinamômetro? Primeiro vamos identificar o que é fixa e o que é móvel. Na hora que eu puxar a corda, essa polia gira e não sai do teto aqui. Então, fixa. A corda vermelha vai subir aqui, essa polia vai girar, que vai puxar a corda laranja. Então, essa aqui sai do lugar, ela é móvel. Ao puxar a corda laranja aqui, isso aqui gira e sobe todo mundo. Então, eu tenho duas móveis e uma fixa. O que a gente tem que lembrar? Cada polia móvel reduz a força pela metade. Mas eu queria mesmo fazer assim, ó. Eu tenho aqui, imagine que isso aqui tudo é um peso só. Eu tenho, então vou apagar aqui, o peso para baixo, que vale 100. Bom, se esse cara está parado ou subindo com velocidade constante, tanto faz. Não tem duas trações aqui? Tá. Se aqui embaixo tem 100, tem que ter quanto aqui em cima? 100. Metade para cada uma. Então, eu sei que aqui vale 50 newtons e aqui vale 50 newtons. Beleza, então se eu colocasse um dinamômetro aqui, o dinamômetro lê a tensão na corda ou a tração na corda. Então, aqui é 150, aqui 150. Beleza, então agora você tem que pegar aqui essa polia. Vão passar por ela 50 newtons. Ora, mas aqui ela não é móvel? Se vão passar 50 aqui, então tem que ter quanto? Se tem 50 embaixo, tem que ter 50 em cima. No caso aqui, você teria, passa 50, então aqui, ó, você teria 25 de cada lado. Tração, tração. 25 e 25. Vamos lembrar, tá, gente? Porque a corda aqui, ó, puxa a polia de baixo reage, puxa a polia de cima. Essa tração aqui é exatamente igual a essa. Então, tem 50 para baixo, 50 para cima. Polia móvel reduz a força pela metade. Passou aqui, ó, 25 e chega numa polia fixa, que só altera o sentido da força sem produzir vantagem mecânica. Vai chegar aqui uma força que vale 25 newtons. Resposta final. Ô Jacques, eu aprendi uma fórmula. Pois é, existe uma fórmula que os alunos costumam decorar para essa situação, que diz que a força que a pessoa vai fazer vai ser o peso que ele tem que levantar dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Não tem duas polias móveis? 2 ao quadrado, 4. 100 dividido por 4, 25. Então, daria uma forma mais direta. Mas, se o vestibular te pegando essas perguntinhas aqui das cordas separadamente, a fórmula aqui não serviria para nada, tá bom? Eu quero te apresentar agora uma outra forma desse negócio cair no vestibular, só que o desenho é meio difícil dos alunos copiarem, então eu deixei ele pelas metades. Olha só, eu tenho uma polia fixa, presa ao teto, e aqui embaixo uma polia um pouquinho menor, e aí eu vou pegar uma única corda, diferente dessa situação aqui, que repare, aqui eu tenho duas cordas, uma corda que era laranja e essa aqui vermelha. Agora, olha só como é que eu vou amarrar essa corda aqui, ó. Eu vou pegar, isso aqui é um ganchinho que está aqui, eu vou passar a corda, vou amarrar ela aqui, e agora, ó, passa por aqui. E agora ela vai passar para a roldana de cima. Pronto. Essa seria a forma de cair numa prova. O Enem poderia cobrar isso. Você está aqui. Aqui está onde você está aplicando a força. Vamos considerar que esse peso aqui seja de 100 newtons.
Qual é a força que eu tenho que fazer ali para segurar esse sisteminha? Gente, normalmente essas questões sempre mostram os objetos em repouso. Então, já que eu sei que esse cara está em repouso, primeiro, como só tem uma única corda, então só tem uma única tração. Diferentemente daqui, duas cordas, então eu tenho trações diferentes. Então, se você quer calcular a força que eu tenho que fazer nessa corda, então eu quero que você calcule a tração da corda. Jacques, mas e agora? Eu vou usar essa fórmula daqui? E aí, como é que faz? Cara, esse negócio de ficar decorando fórmula é uma maior furada. O que eu quero é que você perceba pelas leis de Newton. Vamos pegar o seguinte, eu sei que esse cara está parado. Então tá, imagine que a roldana junto com o bloco tem 100 newtons, uma coisa só. Então eu sei que tem que ter aqui, ó, a tração na corda. Esse cara não está parado? O macete era vir aqui, ó, cortar esse cara no meio e estudar só esse objeto aqui, assim, ó. Olha, eu estou vendo que ele está parado, então duas trações para cima tem que ser igual o peso para baixo. Então a tração é a metade do peso, tração vai ser 50 newtons. Então a força que esse cara faz, lembrando sempre que a força que ele faz é sempre a tração. Nesse caso, então, a força vai ser 50 newtons. Vou te mostrar agora um exemplo mais doidão. De novo, eu tenho agora duas polias, sendo que uma está presa à outra por uma haste de ferro, e aqui é a mesma coisa. Sendo que essa vai estar presa ao teto, e essas duas aqui vão puxar um objeto. Eu vou usar também uma única corda. Vai ser assim agora, ó. Amarrei ela aqui. Agora ela vai dar a volta. Ó, vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Deu para entender então? Saiu aqui, ó. Deu a volta em todas as polias e chegou aqui. Aqui está a força. Vamos imaginar que o peso aqui continua sendo 100 newtons. Qual é a força que eu tenho que fazer para segurar esse negócio? Isso aqui o pessoal chamava de polia de Arquimedes. Quando você tem aí a antiguidade, você acha que o pessoal puxava navios que tinham que ser arrastados do lugar de construção até o mar? Você acha que eles faziam isso como? Sempre usando polias. E essa polia aqui, dizem que foi o Arquimedes que inventou esse formato aqui. Então tá bom. Para eu levantar esse objeto aqui de peso 100 newtons, qual é a força que eu tenho que fazer ali? Bom, então vamos imaginar. Esse cara está parado. Tá. Se ele está parado, vamos pegar e passar a faca aqui, ó. Corta isso aqui. O que eu sei? A tração não é sempre do objeto para a corda? Então você teria aqui, ó, uma tração aqui assim, uma aqui. Aqui eu teria assim e aqui assim. Jacques, por que você não fez isso aqui? Porque aqui são duas cordas. Aqui é uma única corda. Se é uma única corda, então, pessoal, só tem uma tração. Considerando esse cara em repouso, o que nós temos? 4 trações para cima, tem que anular o peso para baixo. Então, a tração aqui é o peso dividido por 4. A tração agora que vai dar 25 newtons. Vocês concordam que aqui eu tenho 2 polias móveis e 2 fixas? Tranquilo? Vamos resolver essa daqui, ó. Uma pessoa de 60 quilos está em cima de uma cadeira de 5 quilos, ligados por uma corda, e ele mesmo está se puxando por meio de uma polia fixa. Estou te garantindo que eles estão subindo. Então, à medida que ele vai puxando a corda, os dois aqui, pessoa e cadeira, sobem com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber quanto que vale a tração na corda. Pausa o vídeo e tenta resolver. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, representar as forças que atuam nas coisas aqui. Então, só estudando a pessoa primeiro. A pessoa tem um peso,
Então, vou chamar de PP, peso da pessoa. A pessoa empurra a cadeira para baixo e reage para cima. Então, reação da normal. E tem uma tração na mão dela aqui, ó. Lembrando que a tração é do objeto para a corda. Então, pronto. O que mais que eu sei? Que essa pessoa sobe. Ela sobe com uma aceleração de 2. Então, na pessoa, bom, se tem aceleração, força resultante não é igual a MA. Então, para a pessoa, ficou. Quem que é a força resultante? N mais T menos, se é a soma das duas, menos o peso da pessoa. Isso é igual à massa da pessoa vezes a aceleração. Beleza. E a cadeira? Quais são as forças que atuam na cadeira? Ó, a pessoa empurra com os pés a cadeira para baixo, então é a compressão da normal. A cadeira reage, empurra o cara para cima. Beleza. A cadeira tem um peso, tem peso da cadeira. E como tem uma corda, tem uma tração. Como só tem uma única corda, então essa tração aqui é exatamente igual a essa. Bom, a cadeira está subindo. Então, se a cadeira está subindo, então eu sei que a tração para cima menos essas duas coisas para baixo, tração menos a soma dessas duas coisas, que é o peso da cadeira mais a compressão da normal, isso é igual à massa da cadeira vezes a aceleração. Prontinho. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Soma isso tudo aqui. Só que eu vou tirar esses parênteses. Ó, tira aqui, não faz diferença nenhuma. Aqui tem que ter cuidado. Esse menos subtrai tudo. Então, aqui é menos PC e esse mais vira menos. Beleza? Bom, então, soma todo mundo aqui. Se eu somar, olha só. Ó, o N corta com menos N. Vou tirar isso aqui. O N corta com menos N. O que mais? Um só, né? Bom, então vamos lá. T mais T é 2T. Menos PC, menos PP. Menos o peso da pessoa, menos o peso da cadeira. Isso é igual. Lembrando que eu estou somando todo mundo. Bota a aceleração em evidência. Massa da pessoa mais a massa da cadeira vezes a aceleração. Bom, então fica 2 vezes a tração menos o peso da pessoa. 60 quilos vezes gravidade 10 é 600. Menos cadeira 5 quilos vezes gravidade 10, 50. Isso é igual 60 mais 5 é 65, vezes a aceleração, que é 2. 2 vezes a tração dá menos 650, isso é igual a 65 vezes 2 é 130. Passa esse cara para cá, duas trações vai ser 600, 780. Não, peraí, é isso mesmo. 780. Passo 2 dividindo. Fazendo a conta, tração vai dar 390 newtons.